Eu vou utilizar o pincel que eu usei tanto para os verdes como para os azul, né? Vou usar o mesmo pincel aqui. Vou pegar então aqui, ó, uma mistura de terra verde com o verde oliva. Dá para ver que ele tem um verde levemente mais amarelado. Eu pego aqui um pouquinho do verde inglês, que ele ajuda na consistência, né, da transparência da tinta, para que ela não seja uma tinta muito transparente e ela tenha mais consistência. O verde inglês ele ajuda nisso, assim como também o amarelo ocre. O amarelo ocre ajuda muito na consistência e nesse caso aqui para amarelar mais. Vocês podem olhar ali, vocês podem ver que ele tem essa tonalidade levemente mais amarelada. Então aqui, ó, na paleta a cor já está ok, já está legal. Claro que quando eu aplicar aqui, eu vou ter que trabalhar áreas bem mais escuras. Por exemplo, aqui, ó, nessa árvore aqui, dou algumas pinceladinhas assim, ó, mas ela é uma árvore bastante escura. Ela tem bastante tons bem escurecidos. Deixa eu só fechar aqui um pouco meu cavalete, senão ele fica balançando a tela. Olha, eu uso essa cor nas áreas, não que sejam as áreas mais claras, mas é uma cor de base, né? Aquela cor de base, que é a mesma coisa aqui embaixo. Vocês vão ver aqui, ó, que a cor ela se assemelha muito à tonalidade aqui, ó, na tonalidade que é usada nas árvores. Daí conforme ela vai vindo um pouquinho mais a primeiro plano aqui e pegando um pouco mais de luz, ela vai mudando também um pouquinho da tonalidade. Então o meu ponto agora é trabalhar essas árvores. Essa parte do chão eu trabalho depois separado. Então eu me atenho somente a uma coisa, não fico aqui bagunçando a minha mente, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, jogando várias bases ao mesmo tempo. Não, só jogo isso aqui para formular um chão, porque é a parte que depois eu tenho que jogar os troncos também por cima e tem que ter esse chão. E vou aplicando as cores. Eu não vou me ater aqui ainda a fazer o formato. Olha, eu vou só fazer um preenchimento mesmo nas áreas, porque eu tenho que pegar outro pincel para poder fazer o formato, jogar, né, o formato da folhagem. Então eu só vou fazer um preenchimento. Você pode ver que quando pega aqui, ó, nos tons azulzinhos, tons brancos, ele acaba misturando e ficando levemente um verde mais clarinho. Então tem que cuidar isso. Então por isso que eu faço inicialmente aqui só uma colocação de base. Por exemplo aqui, ó, conforme ele vai subindo, só jogo mesmo aonde eu vejo que posso, em que ele não vai ficar misturando com os brancos. Porque na hora de eu fechar aqui, trabalhar aqui ainda as misturas com o outro pincel, aí sim eu faço todo o efeito certinho. Só que tem que ser o pincel da linha 477, que é o pincel redondo, para poder trabalhar isso. Porque esses pincéis chatos, ele não faz o efeito que eu preciso nos acabamentos aqui dessas copas de árvore. E não só nessa, né? Como vocês viram, nas árvores normal também, vamos dizer assim, o pincel chato eu uso para colocação da base de cor e o pincel redondo para acabamento. Elton, por que não usa já desde o início então o pincel redondo para colocar a cor e também para fazer o acabamento? Porque o pincel chato ele é mais firme, o pincel redondo ele é mais molenguinho. Então não tem como eu ficar jogando as bases aqui, a não ser que fosse uma árvore bem pequenininha, uma coisa assim que só para não ter que sujar outro pincel, usaria o mesmo ali e jogaria a cor. Mas nesses casos aqui que tem um preenchimento grande, usar um pincel ali, os redondo, realmente acaba complicando ao invés de facilitar. Olha, a tinta acaba, pego mais, estão até vendo que eu tenho que pegar mais ainda verde inglês, para poder, verde inglês não, o verde oliva e o terra verde para dar continuidade, amarelo ocre, tem que pegar mais as duas cores ainda porque tem mais árvores para lá, né? Tem vegetação ainda para aquele lado. Aqui ela é bastante escurecida, mas como eu vou escurecer por cima, então só jogo essa corzinha de base aqui que ele ajuda no efeito de luz e sombra. Ó, não que eu esteja fazendo o efeito aqui, eu só estou jogando a cor mesmo. Só preenchendo os buraquinhos. Não sou extremista também no preenchimento dos buraquinhos aqui.
que como vai vir muita cor ainda, tanto clara como escura, por exemplo aqui no que eu estou jogando, aqui já seria mais uma cor escura. Aqui embaixo também, perto desses troncos das árvores, a tonalidade é bem mais escurecida. Esse bem pequenininho que tem aqui, ó, eu já venho depois com o pincel redondo mesmo, porque ele é bem pequenininho. Daí na hora de fazer ele, já joga a cor. A mesma cor aqui, ó, vou pegar um pouco de azul da Prússia, que ele vai dar mais uma azulada no tom, e um pouquinho do preto. Ele fica uma tonalidade que não fica simplesmente aquele preto com verde. Ele dá aquele tom que você, olhando e analisando ali, você vê que tem um pouquinho de azul junto. E aqui é um ponto bem interessante, quando, por exemplo, uma pessoa vai fazer a falsificação de uma obra de Caravaggio, vamos dizer assim, lá do século XVI, né? É complicadíssimo. Eu tenho aqui uma obra que eu fiz, uma reprodução da obra de Caravaggio, que está aqui atrás da minha pintura, que é Judite decapitando Holofernes, que é uma passagem da Bíblia Católica na parte de livros apócrifos. É um livro que faz parte da história dos judeus, onde Judite, uma mulher judia, ela traz libertação para o povo judeu a partir do momento que ela acaba matando, né? Acaba decapitando Holofernes à noite. Holofernes meio que enamorou dela, vamos dizer assim, né? Gostou dela. E ela com isso teve acesso aonde ele dormia. Ele era um general assírio que tinha escravizado o povo de Israel. Então à noite ela traz libertação quando ela acaba matando Holofernes. E Caravaggio fez aquela pintura. É uma pintura que eu sempre gostei muito por causa de toda a parte teatral, a forma como o Caravaggio pintou. Sempre gostei muito dessa pintura e fiz ela como reprodução na turma de avançados, explicando sobre a técnica dos artistas do passado, sobre a própria historicidade da obra, sobre o texto bíblico a respeito da obra, né, sobre Caravaggio e tudo mais. Mas assim, você chega na proximidade dos tons, eu analiso ali na obra de Caravaggio as cores, eu procuro reproduzir, mas agora fazer exatamente as mesmas cores que ele utilizou na época, na questão de pigmento, aí já é outra história. Por quê? Porque eu coloco, por exemplo, aqui azul da Prússia junto com o meu verde aqui, né? E um pouquinho do preto, para dar essa escurecida. Uma pessoa que não viu a videoaula, ela pode achar que eu coloquei só preto, ou que eu coloquei preto com um azul ultramar, ou simplesmente preto, porque assim dá para ver que tem azul ali, mas não é todo mundo que vai enxergar isso. Então a pessoa já vai mudar a cor ao fazer uma cópia. Por isso que às vezes eu vejo pinturas minhas que foram copiadas na internet, onde a pessoa não teve todo um tutorial de aula, e dá para ver ali diversos erros na composição de cores. Então, normal, né? Então, veja bem, a gente estudar hoje, claro, que os estudiosos ali, através de infravermelho, eles conseguem descobrir o pigmento que o artista utilizou naquela tinta. Mas ter uma certeza do pigmento exato que ele usou, a extração do pigmento, de onde que veio aquele pigmento, aí já é outra coisa também, né? Não é bem assim. Então, olha, estão vendo que eu coloquei vários lugares aqui com esse tom escuro. Vou analisando na fotografia onde eu tenho que jogar esses tons escuros. Vou pegar aqui para mim, aqui dá para ver que tem esses escurinhos aqui, né? Nessas partes de sombra. Eu vou pegar aqui para mim mais verde oliva e o terra verde, que acabou da minha paleta. E agora eu tenho que fazer aquele montinho de tinta para poder pegar o pincel redondo e começar a trabalhar isso aqui. E para começar a trabalhar isso aqui, eu vou fazer também, dentro dessa base de cor aqui, ó, verde oliva, terra verde, verde inglês, né? As cores que eu mostrei para vocês. Com essa base de cor, eu vou jogar aquelas pinceladinhas saindo para fora, assim, para poder fazer o efeito desses pinheiros, né? Aquelas saidinhas ali para fora.
E daí depois pegar o tom clarinho, verde inglês com um pouquinho de amarelo ocre para jogar as áreas de luz. Então é a mesma coisa que eu trabalhei nessas árvores de fundo aqui para deixar bem explicado para vocês. Com o pincel aqui de número 8, eu acho que ele é um bom tamanho para que eu possa trabalhar agora esses acabamentos aqui em volta. E o seguinte, eu fiz aqui a mistura terra verde, verde oliva, um pouquinho do verde inglês, um pouquinho aqui do amarelo ocre, né? Que é aquela tonalidade, a mesma tonalidade que eu tinha jogado como base primeira. Daí fiz uma outra mistura aqui, ó, levemente mais escurecida com um pouquinho do preto e o azul da Prússia. Lembram da mistura? Então eu posso começar aqui tanto com uma como com a outra. Vou pegar essa mais escura para essa parte aqui que tem essas bordinhas aqui, né? Essa lateral aqui, que ele é mais escurinho. E agora vou dando essas pinceladinhas aqui, ó. As pinceladinhas que vai imitando esse formato então aqui da folhagem nessas áreas de contorno. Deixa eu aproximar mais um pouco aqui para que vocês possam observar isso nessas pinceladas. Então olha, eu vim aqui para essa parte mais de baixo, embora eu possa ir tanto na parte alta como na parte baixa. Olha só, aqui ó, eu acabei de fazer a água de fundo, né? Aquela parte branca ali da água. E mesmo assim eu venho aqui com pinceladas bem de leve e consigo fazer o efeito. Aqui na parte de chão é depois eu faço isso aqui, ó. Mas eu também posso, com essa cor escurinha, também aqui já jogar esse pequenininho. Deixa eu jogar aqui uma cor de base aqui primeiro, só para preencher esse meinho. Ela é bem pequenininha, né? Essa aqui, ela tem pouca folhagem, só depois tem ali a parte do tronco. Então vou jogar aqui, ó, os tons. Ah, ela é mais alta, ela vem até aqui ó, no contraste com aquele lá de fundo, lá de trás. Ó, dá pra mim abrir mais ela, para não ficar tão pequenininha. Depois tem o tronco, né, que tem que ser feito aqui. Assim, a mesma coisa, vou dando sequência aqui, ó. Ó, mesmo tipo de pincelada. Vou analisando bem ali o que eu tenho que fazer, aonde que eu tenho que jogar. Depois tem os troncos que tem que ser feito, que vai determinando também um pouquinho melhor. Aqui tem uma outra pequenininha que vem lá por trás. Aproveito nessas partes escuras também, dou umas pinceladinhas. Vai vir as partes clarinhas para dar luz, mas posso dar umas pinceladinhas assim só para deformar um pouquinho mais, né, esses meios aqui. Essa parte que contrasta com os azul, eles são cores bem escurinho, então vou usar a mesma cor aqui escurinha para o mesmo propósito. Cuidar para não fechar demais, né? Não fazer ali desaparecer. Aqui ele é muito pouquinho que aparece, só um pouquinho assim, então eu deixo mínima coisa. Essa parte de cima aqui eu tenho que ajustar a câmera para essa parte mais alta. Então deixa eu ir concentrando aqui nessa região. Olha, vou cuidando aqui. Deixa eu ver aqui que eu posso fazer ainda, uma pinceladinha ou outra. Sempre tem aquela pinceladinha que ainda dá para fazer, né? Aqui é o seguinte, aqui ele não pega tanto a parte escura. Aqui ele pega um pouco mais do escuro. Porque nessa parte de frente é a parte que entra um pouquinho de luz, então vou cuidar ali para mim não ir com tanta área escura. Ele tem aqui uns escurinhos assim, que pertence a esse bem compridinho. E a mesma pincelada, como vocês estão vendo, né? Olha, eu vou pegando do mesmo jeito que eu pego para fazer outras copas de árvore. O que difere aqui é o compridinho da pincelada.
Vou deixando ela mais compridinha. Claro que não em tudo. Aqui vai vir umas partes mais clarinhas ainda, nesse ponto aqui. Ele tem umas áreas de luz aqui nessa parte. Aqui embaixo, no pé aqui das árvores, eu tenho que usar outro pincel, que é o pincel fininho, porque ele tem tipo uns galhos, umas coisas meio emaranhadas aqui, umas pinceladinhas ali que não são necessariamente essas aqui. Essas aqui concentra mais mesmo nessa parte de copas, né? Na parte da folhagem mesmo. Deixa eu ver aqui. Essa parte aqui, ó, eu já não venho mais com o escuro. Vou pegar aqui no mais claro. Não chega a ser mais claro, ele é escuro, que é a mesma cor de base aqui, né? Ele só não chega a ser tão escuro. Ó, as pinceladinhas. Ela tem pouquinho desse lado, ela concentra um pouco mais desse, porque tem dois ali. E o que vai separar uma coisinha da outra melhor é depois quando eu fizer os troncos. Aqui eu não estou indo muito alto, só até esse ponto aqui, passei um pouquinho só para cima do que aparece na câmera, mas não estou indo muito alto não estou indo na parte de copa ainda, daí eu já ajusto aqui para ir naquela parte. Deixa eu ir para cá agora, né? Para cá, eu vou jogar essa cor como se fosse uma base e não vou preencher muito, porque aqui vai vir bastante do verde mais clarinho, porque já é a área de luz aqui. Mas ele vem até mais ou menos aqui, ó. Ó, eu formo como se fosse aquela galhada que ele tem, né? Que ele vai armando a galhada. Mas não preencho muito, porque como vai vir uma área de luz, eu tenho que jogar os verdes inglês junto aqui nessa parte. Às vezes eu estou pincelando aqui muito concentrado e não verifico aqui no visorzinho da câmera aonde que está pegando. E às vezes acontece aqui de eu estar pincelando e não está pegando na câmera, né? Tem que dar aquela ajustadinha, inclinar ela. Eu jogo essa cor de base mesmo assim, por mais que seja uma área que vai ter os toquezinhos mais claros, porque daí ele fica como uma base de cor. Aqui tem bastante troncos aqui, mas também tem bastante verde aqui, ó, concentrado. Ó, essa parte ali das copas, deixa eu ajustar aqui, ó. Como que eu sei até onde que vai a copa da árvore? Até onde que vai essas copas? Através da fotografia mesmo ali eu consigo já entender até onde que vai. Dá pra ver aqui, ó, que essa aqui vem até aqui, ó, bem certinho até ali. Que é onde começa aquelas nuvens lá de cima, que tem uma nuvem pequenininha. Por isso que é importante a transferência do desenho correto para a tela, porque daí na hora de, até mesmo desses pequenos detalhes, eu sei que aquela nuvenzinha redondinha lá em cima é o limitador da copa da árvore. Aqui
Aqui nessas copas o que eu faço é isso aqui. Aqui tem mais uma pequenininha assim. Daí tem essa aqui que vai ser mais alta. E essa aqui ela vem até aqui, ó, nessa parte azul do céu. E depois, claro, eu vou pegar o pincel com o branco do céu ou mesmo com o azulzinho, o branco das nuvens, o azulzinho do céu, para poder fazer ainda alguns furinhos aqui no entremeio. Dá para ver que dá para fazer uns furinhos aqui, mais uns furinhos aqui embaixo, para representar, né, aquela parte mais vazada. Esse aqui ele é bem magrinho, dá para ver o desenho, aparece o desenho ali na parte branca da tinta aqui, ó. Dá pra ver o desenho bem certinho, até onde ele vai na copa dele ali dá pra ver no desenho. O desenho transferido para a tela com exatidão, como eu já comento com vocês desde o primeiro desenho, é de uma importância que eu costumo sempre dizer para os alunos que 50% do trabalho de pintura é o desenho. Você pode trabalhar a tua pintura magnificamente, mas o teu desenho não está legal. E eu já vi isso em vários trabalhos de aluno, onde eu comento, olha, tua pintura está excelente, mas o teu desenho ficou totalmente fora de proporção. Então isso acaba com toda a pintura. Não tem o que dizer, sabe? Assim, olha, conserta isso. Não tem, porque depois que você já trabalhou a pintura, não tem mais conserto. A tua pintura ficou daquela forma. Claro que se vai fazer um retrato e foi um pequeno ajuste de um olho, ou fez um felino, um cavalo, que é apenas um ajuste em alguma coisinha, é uma coisa, mas agora nas proporções, de forma geral, se errou, e não pense que eu nunca errei, já errei muitas vezes, que tive que desistir, deixar a pintura de lado, pegar outra tela e começar de novo. Ou teve um caso, por exemplo, que eu fiz de uma paisagem. Eu transferia com o quadriculado e errei na quantidade de quadriculado, ficou sem céu. E eu comecei pelas casinhas, pela paisagem, foi essa paisagem, uma das paisagens suíças que eu fiz. Com as casinhas, tudo, fiz tudo certinho lá embaixo. Quando cheguei no céu, eu vi que não começou a fechar, o céu ficou muito pequeno. Quando comecei a desenhar o céu e as montanhas, eu pensei, tem erro aqui. Fui contar os quadradinhos e eu errei na hora de quadricular no papel. Eu não lembro agora se era para ser 70 por 1 metro e eu fiz 80 por 1 metro nos quadriculados ou vice-versa. Daí não fechou os quadradinhos. Tive que, como era só desenho na tela, né? Passei uma camada inteira de gesso novamente na tela para esconder todo o risco que eu tinha feito e requadricular tudo de novo. Requadricular e recomeçar o desenho tudo de novo. Então isso acontece. Olha, esses escuros tá bom assim. Eu vejo que tá bom. Ainda eu percebo que eu posso pegar aqui um pouquinho mais de preto, até mesmo com esse pincel, e ainda jogar um pouquinho aqui em algumas áreas que eu vejo que a cor ela é bem mais escurecida. E se eu deixar esse tom de verde aqui que eu coloquei, parece que vai ficar meio apagado, ainda mais que depois eles vêm aqui com algumas partezinhas aqui mais clarinha, né?
Então só vou dar aqui, ó, por mais que às vezes possa não parecer aqui na imagem, na gravação, mas estou dando mais umas escurecidas aqui em algumas partes aqui que eu vejo que ainda precisa. Nessa árvore aqui, que ela é bem mais escurinha, ela tem uma área bem mais acentuada de sombra, diferente das demais. Então, como já tem bastante tinta aqui na tela, eu já venho direto pegando aqui no pretinho para colocar por cima. Vocês podem ver que por mais que esse branco todo do céu, tudo está molhado, ele acaba não se misturando devido ao tipo de pincelada e a delicadeza na pincelada. Agora, se o teu céu, na hora que você for fazer essas árvores, já está seco, sem problema. Tranquilo para você poder fazer a aplicação dos tons sem se preocupar que vai misturar com o branco das nuvens ou com o azul das montanhas. Daí é mais tranquilo ainda. Agora eu vou limpar esse pincel, vou utilizar o mesmo ou pegar o número 4 dessa mesma linha, da linha 477, para trabalhar os verdes clarinho. Eu falei de começar a jogar os verdinhos. Não, calma, eu tenho que fazer agora os troncos. Eu tenho que fazer os troncos aqui. E os troncos, o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, preto. Até eu tenho que pegar mais preto ainda, que o meu tá acabando aqui, ó. Aquele pincel fininho, mais comprido. Se você quer dar uma leve diluída na tinta, também pode. Não tem problema quanto a isso. Mas eu tenho que pegar agora o pretinho aqui. É ruim que eu fico sem área de apoio também agora aqui, para que eu possa fazer esses riscos. Olha, tentando fazer ele retinho aqui. Ele não precisa aparecer em tudo. Claro que para mim aqui, ele aparece bem pretinho. Talvez para vocês na imagem não apareça muito bem. Olha, vou fazer ele bem fininho. Todos eles, aqueles que eu vejo que aparecem na imagem, então faço eles aqui, ó, cuidando na espessura. Na verdade, o cuidado que eu tenho que ter mais... Ah, aqui esse aqui é um pouquinho mais alto. Esse aqui, ó. O grande desafio é começar ele, porque na continuidade é mais tranquilo. Então eu faço ele compridinho assim, não sei se a câmera tá captando. Olha, ele vai seguir lá embaixo, no tronco dele. É feito esses riscados, deixa eu até verificar aqui, porque a posição que eu fico às vezes pode sair meio tortinho. Esse aqui ficou meio tortinho, mas não vai ter problema, vai vir bastante verde por cima dele ainda. Agora o que tem é bastante tronco aqui embaixo, né? Esse pé dele aqui, ó, que tem bastante. Então nem sempre o que está lá em cima, ele vai condizer o tempo todo com o que está aqui embaixo. Eu vou jogar essa cor, que é apenas uma base. Ó, vou tentar seguir aqui como se fosse o mesmo, né? Porque ele tem um tom de terra de siena queimada com um pouquinho de branco para fazer a luz. Só que essa luz eu só posso fazer depois que eu jogar os verdinhos. Depois que eu jogar os verdinhos, sim, daí eu venho para poder fazer essa luz. Aí esse aqui eu tenho que vir inteiro mesmo até aqui embaixo e dar mais uma engrossada nele. Ele chega aqui embaixo mais grosso e depois jogar a luz do lado direito. Aqui atrás dá pra ver que tem mais um, mais fininho assim. Aproveito com esse aqui, ó, para dar mais umas riscadinhas assim na vegetação. Tem uns riscadinhos como se fosse uma galhada, alguma coisa do gênero. Até ali em cima, como ele é bem escurinho, esse aqui eu posso usar esse pincel fininho só para fazer aquela pontinha dele que é bem pequenininha. Dá um toquezinho nas pontinhas.
Nos outros é só se precisar. E agora aqui embaixo as bases desses aqui, ó. Vocês vão ver que não aparece muita coisa. Depois na luz mesmo, na hora de jogar a luz, que vai aparecer aqui o marronzinho do lado. Mas mesmo assim, aonde eu vejo que ele começa e aparece, eu jogo essa tonalidade aqui para poder representar correto. Deixa eu tentar aproximar um pouquinho mais nessa parte de baixo, para ver se ele aparece um pouquinho mais. Para mim aqui no visor, ele aparece. Aproximado assim, dá para ver que ele aparece. Mas às vezes nem sempre dá uma boa captação, né? Aquilo que eu já expliquei para vocês da parte de edição, formatação. Como eu desci bastante aqui, agora só passo uns verdinhos aqui mais manchadinho para quebrar um pouco, não parecer que desce demais, né? O tronco, ele tem que ter o seu espaço. Na verdade ele desce um pouquinho mais ainda, só que esse meu pincel aqui não está me ajudando. Deixa eu pegar outro aqui, que é levemente um pouquinho mais curto. Dá para ver que eles descem até aqui, né? E aqui onde que vai ter as áreas de luz para eles. Esses aqui tem que descer um pouquinho mais. Pra cá não tem nada. É só jogar os efeitos mesmo de detalhezinhos que vai precisar. Esse pincel pequenininho, né, dá pra gente fazer aqueles pequenos detalhezinhos. Aqui só vou jogar uns matinhos escurinhos que tem assim. Aqui dá pra ver que tem um bem fininho. É pouca coisa. Alguns pequenos detalhes, né, que já faz a diferença. Agora sim que eu vou poder ir para os verdinhos. Mas deixa eu só ver, já que eu tô com esse pincel aqui, deixa eu já pegar aqui, dar uma limpadinha aqui no pano, pelo menos um pouquinho, depois eu faço o acabamento melhor. Deixa eu pegar aqui um branco, podia ser daqui mesmo, pegar aqui um pouquinho do laranja e um pouquinho do terra de siena queimada. Ele fica uma tonalidade terra meia rosada, para jogar aqui, ó, nos troncos. Na área de luz dos troncos. Vou pegar aqui mais tinta. Às vezes tem alguns que são mais claros, outros são um pouco mais escurinho. Por exemplo aqui, ó, ele é levemente mais escurinho. Eu vou jogar essa cor que estava olhando ali, porque tem bastante verdinho que vem por cima. Aqui no entremeio dá para ver que tem só uns pedacinhos de luz. Olha, ele dá uma boa iluminada. Uma coisa quando eu comecei na pintura, ou seja, em todas as histórias que eu já conto, é que pra mim, assim, eu fazia, por exemplo, esses troncos aqui, mas eu continuava eles até lá em cima. E não precisa, não aparece na foto, né? Uma coisa que pra mim, assim, puxa, mas se não aparece, eu sei que tá ali, então eu tenho que fazer porque eu sei que tá ali. Não, não é bem assim.
Cada coisa tem o seu propósito, o seu efeito. Eu não posso exagerar, eu sei que o tronco está ali, mas ele não é todo iluminado, ele não aparece todo ele porque tem esses verdes na frente. Daí aqui para cima, deixa eu mudar de pincel de novo, pegar aquele bem fininho. Ele tem uns marronzinhos também ali para cima, embora seja bem pouquinho. Pode ser feito depois, como eu falei, né? A grande maioria do que eu faria aqui, eu faria na verdade depois dessa parte aqui dos troncos. Mas para aproveitar o mesmo embalo aqui, depois eu venho com os verdinhos. Olha, só jogando uns detalhezinhos aqui de luz no tronco. Às vezes aparece assim uns pequenos detalhezinhos de luz. Assim, alguns pequenos toquezinhos. Acho que tá bom assim. Agora é só entrar mesmo com o verde inglês. Como eu falei para vocês, eu posso agora trabalhar aqui as partes dos verdinhos claros usando tanto um pincel aqui de número 4, da linha 477, ou o pincel de número 8. Eu vou começar com esse de número 4, porque tem umas partes menores aqui para mim trabalhar. Então eu vou pegando aqui, ó, no verde inglês. E eu vou cuidando agora na colocação da cor, porque eu posso usar tanto um verde inglês, como um verde inglês com um pouquinho mais de amarelo ou com um pouquinho do branco junto. Eu vou começar com essa cor aqui levemente, não que ela seja mais escurinha, mas ela é mais pro verde inglês puro, porque ele me dá aqui uma, como que eu posso dizer, uma tonalidade que não seja muito iluminada para essa parte escura. Ela dá uma clareada, mas sem exagerar na quantidade. Eu vou aproximar aqui, que fique melhor para vocês verem, né? Eu deixo assim aberta a imagem, mas é melhor deixar aqui um pouquinho mais próximo, que daí vocês conseguem também aqui observar um pouquinho melhor. E eu vou mexendo a câmera aqui conforme eu vou andando aqui nessa parte das árvores. Então vamos lá. Olha, pinceladinha. Qual é a pincelada? A mesma que eu tenho mostrado para vocês, que eu trabalho tanto nas nuvens, embora as nuvens diferem um pouquinho, né, no formato. Olha, vou pegando aquela pinceladinha que dá aquela batidinha, aquela empurrada na tinta. E vou trabalhando aqui, vou analisando aí onde que eu posso ir incluindo. Ó, se eu coloco um pouco mais purinho, ele já dá um destaque um pouquinho maior. Olha. Olha, você pode ver que nessas partes escuras aqui, ó, é pouca coisa. Cuidar para não deixar muito claro aí. Olha, são algumas pinceladinhas que daqui para cima que ele vai iluminar um pouquinho mais. Dali para cima ele ilumina um pouquinho mais, e essas aqui também. Ela vai pegando essa aqui, por exemplo, vai iluminando um pouquinho mais daqui. Essa parte da frente aqui que vai iluminando bem mais, né? Então vou andando aqui uma por uma com calma. Você pode ver que eu vou passando por cima do tronco que eu pintei, olha. Ele aparece pouco, ele não vai destacar demais. E continuo aqui dando as pinceladinhas para poder fazer esses efeitos aqui. Eu vou retirar o áudio novamente para mim poder continuar essas batidinhas,
para mim me concentrar aqui o máximo possível nessas batidinhas, porque eu vou analisando ali aonde que é, a altura e o efeito de profundidade, e vou seguir mesmo com esse pincel. Eu acho que eu não vou pegar o número 8, eu acho que com esse aqui ele me dá uma pincelada com um pouco mais de exatidão.
Concluída então essa parte aqui das árvores, achei bem legal, ficou um formato legal, deu um efeito legal de luz e sombra. O que eu vou pegar agora é um branquinho aqui, ó, com um leve toquezinho do azul, só para poder fazer aqui alguns pequenos furinhos, né, no entremeio aqui, só para aparecer aqui que era um pouquinho mais vazado em alguns pontos a parte da árvore e ela não ficar tão carregada. Dá para ver que aqui, por exemplo, tem alguns furinhos assim, né? Então só uma coisinha ou outra, só para dar esse aspecto levemente mais vazado e não ficar tão carregado. Aqui também. Olha. É isso, é só isso que precisa aqui para finalizar esse ponto. Daí agora, ó, quando vai descendo demais aqui, eu tenho que permanecer esses furinhos mais branquinhos nessa etapa aqui, nessa parte mais alta, porque aqui para baixo ela é mais azul, né? Então eu vou pegar aqui um pouquinho mais, deixar mais azulzinho, porque eu tenho que acompanhar conforme tá lá atrás, né? Então olha, deixa um pouquinho mais azulzinho para poder fazer o mesmo efeito, como se fosse a mesma sequência, né? Então só uma coisinha ou outra para poder dar esse efeito aqui. Aqui já tinha deixado já aquele azulzinho, mas ele acaba cobrindo bastante dos verdes. Mas de forma geral aqui é isso. Olha só. Um toquezinho aqui, outro toquezinho ali. Só para dar o efeito mesmo aqui de conclusão, para que eu possa agora ir para a parte verde então lá embaixo. Deixa eu pegar um pouquinho mais branco nessa parte alta aqui, ó, que lá atrás a montanha ela é levemente mais branquinha. Assim tá bom. Só para dar esses furinhos. Deixa eu mostrar aqui a pintura. Antes ainda de trabalhar aquela parte dos verdinhos ali embaixo, deixa eu mostrar para vocês aqui a cena aqui mais aberta de como que ela está até o momento. Olha só como esse meio agora com a árvore ela dá todo um preenchimento. Agora vem esses tons aqui de um verde bem clarinho com bastante amarelo para poder dar bastante luz. E aqui ele fecha em duas etapas, né? Que é a parte que eu vou encerrar a aula, que eu vou dar essa continuidade aqui, ó, até aqui. Daí essas árvores aqui, ó, vocês podem ver que ela é bem escura. É como se fosse um barranquinho que tem aqui, com elas na área de sombra. E a área de luz é a parte de trás. Daí na próxima aula, eu já começo a aula trabalhando o barquinho, encerrando essa lateral aqui, ó, para começar a trabalhar a parte da água. Ok, olha só, eu gosto muito desse contraste que dá nos tons de verde aqui, bastante vivo, com esses tons de azul, essa parte da água aqui também tá muito legal. Gostei muito dessa parte aqui e sei que vai ficar mais legal ainda agora com esse ponto. Uma coisa que eu vou fazer antes de jogar os verdinhos aqui, embora eu poderia fazer depois, né? Mas vou pegar aqui, ó, um toquezinho de branco, levemente com um pouquinho do laranja junto, só um pouquinho. Só para, não, claro que não posso deixar muito branco, mas só para realçar um pouquinho mais de luz aqui, ó, nessa parte das árvores. Dá para ver que algumas delas tem levemente um toquinho a mais de luz. Agora que já está feito, né, toda a parte de folhagem, então dá para mexer um pouquinho ainda só para fazer alguns pequenos realces. Mínima coisa, só para dar aquele toquezinho de diferença. Eu vou pegar agora, deixa eu até volver aqui os pincéis que eu tenho. Eu tenho que pegar um pincel aqui para trabalhar as cores mais clarinhas, mas vou pegar aqui um dos pincéis que eu trabalhei, aqueles preenchimentos ali mesmo, olha só. O pincel está bastante sujo. Pego aqui os meus papéis, né, de sempre, dou essa boa passada aqui, ó. E esses pincel, claro que eu não posso forçar, senão eu posso quebrar o cabo. Mas eu posso dar uma boa apertadinha aqui, ó, na hora de retirar a tinta, olha. Dá uma boa apertadinha, ele tira legal a tinta, e daí eu consigo trabalhar com ele mesmo aqui nos efeitos que precisa. Olha, vou começar aqui ainda com esse... Ih, eu tenho que pegar mais também do verde inglês. Mas olha, vou pegar aqui ainda nesse verdinho. Que esse verdinho aqui, deixa eu mostrar para vocês.
Aqui tem uma partezinha de terra aqui mais branquinha. Esse verde aqui ele segue um pouquinho para cá. Ó, dou umas pinceladinhas aqui na vertical. O contraste aqui entre a parte lá de trás com a parte aqui da frente. Que dá esse recorte entre o mato, né, com os azulzinhos da água. Embora depois eu venha com um pincel fininho aqui para fazer alguns detalhezinhos ainda. Aqui ó, que dá para ver que tem uma tonalidade mais escurinha. Claro que não é só essas cores aqui, né? Mas eu vou jogar essa base e já vou explicando para vocês aqui algumas diferenciações. Eu vou pegar aqui, eu tenho um pouquinho do verde inglês, mas vou pegar aqui junto com o amarelo de cádmio, porque agora a tonalidade ela é bastante amarela. E como o meu pincel está sujo de verde, né? Olha, eu vou pegar bastante aqui do amarelo de cádmio. Ele já dá essa tonalidade de um verdinho bem amareladinho. Olha, um verdinho bem amareladinho. Deixa eu passar aqui, deixa eu ver. Eu acho que é ok, dá para mim usar esse aqui como base, para que eu possa trabalhar aí nos contrastes de mais luz por cima. Olha, conforme vou aplicando aqui, eu dou uma leve misturadinha, aonde pode misturar, onde deve misturar, né? Mas não é em tudo. Aqui tem umas pedras. Aqui também vai ter umas pedras bem no recorte aqui entre uma coisa e a outra. Aqui na verdade ele não vem inteiro de verde, né? Ele tem uma listrinha mais branquinha no meio aqui, como se fosse uma pequena... Não chega a ser uma estradinha aqui no meio da ilha, né? Mas tem uma partezinha ali de terra que ela vai vindo pra cá. E esse canto aqui fica mais terroso. Essa parte que recorta com a água é um ponto que depois que fizer a água que a gente consegue recortar um pouquinho melhor. Algumas pequenas pinceladinhas aqui, tem que trabalhar esses pequenos detalhes depois com o pincel fino. Mas dou algumas pinceladinhas aqui também, já ajuda um pouquinho no efeito de luz. Assim. Aqui dá pra ver que tem um pouquinho de luz também, mas é aqueles detalhes que tem que ser feito também com o pincel fininho. Esse tom verdinho aqui, ele vai continuar, mas primeiro eu vou trabalhar só essa região aqui, né, que fica visível aqui na câmera, por ser uma região um pouquinho maiorzinha, que daí finaliza esse ponto. Eu tô aqui com o pincel que ele tá sujo de branco. Eu tinha usado ele ali para jogar na água, pegar só um toquezinho aqui, ó, do terra de siena natural misturado aqui com branco, só para mim jogar de base aqui, ó. Só para jogar de base, para que eu possa também trabalhar por cima com o pincelzinho. Até esse cantinho aqui, ó, conforme ele vai chegando mais aqui, ele fica bem mais pro tom de terra. Fica bem mais pro terra de siena natural e vai ter várias pedrinhas aqui que nem vão aparecer direito, né? Mas vou fazer alguns detalhezinhos ali para poder parecer isso. Aqui ele puxa um pouquinho mais esse branco aqui, também vou usar o pincel fininho ainda para fazer isso. Mas isso aqui é como se fosse aquelas bases de cor, né? Vou pegar aqui o pincel, aquele número 4 da linha 477, para começar a trabalhar aqui um pouquinho mais esses efeitos aqui, ó, de junção de alguns tons. Vou pegar aqui, ó, terra de siena natural. Dá para ver que aqui, ó, ele não é tão amarelo, ele é um matinho levemente mais seco na cor dele. Não que ele vai dar um aspecto de seco, mas ele trabalha aqui uma variação de tom. A mesma coisa tem em algumas partes assim, bem de leve. Ele é predominante assim, mais verdinho, mas ele tem um pouquinho disso aqui junto. São pequenos detalhes, né? São aquilo que, como eu falo para vocês, é só a gente que percebe. Pegar aqui também, aproveitar,
sombra queimada, com um pouquinho aqui do terra de siena queimada, olha, só um pouquinho entre os dois. Fazer aqui a separação água e barranquinho. Coisinha bem de leve aqui que já ajuda na formulação dessas pequenas pedras que tem aqui, ó. É muito pequenininho, né? Muito pequenininho. Por isso só dou umas pinceladinhas aqui. Ele tem um efeito de sombra aqui, mais sombreado. Depois vai vir uns branquinhos também aqui para dar um pouquinho mais de luz. Dá pra ver que tem uma pedra mais escurinha, quase pretinha, bem pequenininha aqui nesse cantinho, lá atrás, aqui ó, na água. Então só coloco aqui alguns detalhezinhos, contorninho aqui ó, bem fininho. Dá pra ver que em alguns pontos ele dá mais uma escurecidinha para dar um pouco mais de sombra. Aqui tem umas pedras, uso sombra queimada para fazer a base delas. Ó, sombra queimada, vou jogar branco ainda por cima, trabalhar um pouco de luz, mas a base pode ser sombra queimada. Como elas são pequenas, então eu não preciso trabalhar separado o efeito de luz e sombra como vai ser essas grandes que tem aqui para baixo dentro da água. Então eu jogo aqui um pouquinho. Aqui tem alguns detalhezinhos mais escurinhos também. Um pouquinho de preto também vou pegar, preto, embora eu tenha que colocar mais aqui na minha paleta. Um pouquinho de preto aqui, mais no meinho, assim. Trocar de pincel. Olha, o pincel que eu tinha usado com os azul, né? Com os azul, só passar aqui misturado com esse sombra queimada que tem aqui, ó. Olha, misturado com esses tons de terra que tinha aqui, ó. Que ele já muda a cor, vai ficar mais acinzentadinho, ele perde o azul, né? Para que eu não venha aqui, ó, dando detalhezinhos e ele não fique azul. Então dou essas passadinhas aqui, ó, para poder fazer o efeito das pedras, olha. Assim, olha só como que fica as pedrinhas. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais agora. Olha, eu vou aproximar aqui dentro desse limite. Olha as pedras ali. Nessas aqui também, só joga um pouquinho assim. Só um riscadinho, outro. Dá pra ver que tem um branquinho, por exemplo, que a gente não sabe o que é. Aqui, ó, podia ser uma pedra aqui que dá bastante brilho, que tá lá no meio do verdinho. Ou pode ser simplesmente, né, aquelas partezinhas de terra. Aqui desse lado fica muito da forma como está aqui, só alguns tracinhos mais branquinhos aqui, ó, para dar uma iluminada nessa ponta, na diferenciação do solo. Umas pinceladinhas. Aqui nessa listrinha branca que eu coloquei, até vou pegar só um pouquinho aqui do sombra queimada, aqui ó, só para dar uma leve variada aqui em alguns tons, só para não parecer que é tudo muito branquinho, tudo muito liso. Umas pinceladinhas, ok? Assim, agora eu vou, deixa eu ver, eu acho que eu nesse pincel mesmo, novamente naquele processo, aqui ó, qual é o processo? Limpar ele, retirar aqui o excesso, olha. Retiro o excesso de tinta desse pincel, deixa eu passar aqui novamente que sujou o cabo. Retiro o excesso, venho aqui ó, pegar o amarelo de cádmio, branco de titânio, que ele dá um amarelo, levemente um amarelo limão, né? Aquele amarelo meio verdinho, mas puxando para uma cor bem clarinha. Com esse amarelo, que eu vou começar aqui a trabalhar, olha, umas pinceladinhas aqui. Variação de altura. Bastante calma, né? Jogando essas pinceladinhas. Olha só.
Aqui dá pra ver que ele é um pouquinho mais clarinho. Como é tudo muito pequenininho, né? A gente não tem como modelar exatamente como está na fotografia, mesmo ampliando ali, não consegue ver todos os detalhezinhos. Mas o que a gente faz assim, ó, ele já dá o efeito. Aqui para esse lado dá para ver que tem só alguns toquezinhos de luz no verdinho. Puxando para cá agora, para dar essa mesma sequência aqui, ó. Uma coisa que eu posso fazer para dar mais esses riscadinhos, posso fazer assim ó, com o pincel. Pincel pequenininho, escabelar ele bastante também, olha como é que ele fica. Daí eu consigo vir assim, ó, jogando umas pinceladinhas. Ele dá uns riscadinhos. Não fica tudo muito certinho, né? E fica bem riscadinha a pincelada. Aqui ó, sai um pouquinho para fora. Aqui, ó, por cima da pedra aqui, ó, só dá umas pinceladinhas. Não fazendo ela desaparecer, né? Deixar ela ali bem evidente, ela dá um efeito bem legal. Olha só. Deixa eu só ajustar aqui, ó, um pouquinho mais pro meio. Acho que tá bem legal. Só mais uns leves toquezinhos aqui. E a mesma coisa aqui, ó. Só limpar o pincel aqui de novo. Vocês podem ver, até vou pegar um verde mais escurecido aqui, como eu falei, que ele tem aqui, ó, vários verdinhos que saem para fora, mais escurinho. Aquele toquezinho, né? Toquezinho final. Ok? Nessa parte aqui eu acho que é isso. Olha só. Agora eu vou dar continuidade. Olha que legal. Agora eu vou dar continuidade para cá. Pouquinha coisa ali para a gente poder encerrar a aula. Então falta pouquinha coisa aqui nessa região, né? Para a gente poder dar continuidade daí na outra aula. Poder dar aquela sequência de continuidade, né? Olha, assim. Agora para encerrar aqui, eu dou essa continuidade aqui, ó, nas mesmas tonalidades. Eu vou jogar esse verdinho, até para eu pegar aqui nesse mais amareladinho aqui, ó. Que ele é bem amareladinho, dá para ver ali que é bem amareladinho o tom. Ele passa aqui por trás da árvore. Ali ele vai dividir aqui com a água. Ele tem um amarelinho que dá para ver lá atrás. Faço bem certinho aqui no recorte com a água. Ó, não cheguei muito no cantinho aqui, porque ele tem um pouquinho de terra de siena natural misturado com branco. Nessa bordinha, ele fica levemente um pouquinho mais terra. Aqui eu faço os matinhos mais arrepiadinhos também depois. Assim, olha, é só uma base. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho do terra de siena natural. O pincel tá sujo com os tons de amarelo ainda, né? Pego esses tons aqui, ó, ele se assemelha
Assim, olha, eu dou uma misturadinha. Pego aqui levemente um toquezinho do verde mais escurinho, que seria mais para um tonzinho levemente de um verde inglês. Só para dar uns toquezinhos aqui, fazer uma variação de volume. Mínima coisa. Tem que cuidar porque ele marca muito, com muita facilidade. Vou trocar de pincel. Pegar aqui, ó, novamente o pincel com as cores clarinhas. Vou vir aqui nesses verdinhos com branquinho aqui. Começar nessa parte mais baixa aqui, ó, onde meio que se mistura com essa parte de terra, onde eu vou colocar umas pedrinhas aqui. Mas dá pra ver que ele tem esses matinhos aqui, né? Pego aqui no mais amarelinho, amarelo cádmio com branco. Essas cores vão todas continuar assim para a próxima aula. Continua tudo a mesma coisa. Ó, dou umas pinceladinhas assim, que ele dá uma quebradinha ali nesses verdes, mas principalmente aqui, ó. Assim. Olha, dá aquele toquezinho bem verdinho. Vou pegar aqui um pouco mais do branco junto. Olha, deixar mais branquinho aqui a pincelada. Dá pra ver que ele tem uns riscadinhos assim mais clarinho. Aqueles pontos de luz, né? Mais manchadinho. Assim tá bom, que já dá o efeito que precisa. Até vou trocar de pincel aqui, pegar um outro pincel do mesmo tamanho, que ele já tá sujo com um pouquinho mais dos marronzinhos aqui, ó. Pegar aqui um pouquinho no sombra queimada, misturado com o branco, né? Fica esse tomzinho bem marronzinho, para poder trabalhar aqui ó, na borda. Embora, como eu falei, né, quando trabalha a água, sempre dá para trabalhar um pouquinho mais esses cantinhos aqui, porque a água é o que vai dividir bem certo o ponto, mas dá para ver que ele tem esses marronzinhos como se fosse várias pedrinhas aqui nessa parte. Deixa eu aproximar aqui, que ali para trás não tem muito o que fazer, atrás daquelas árvores, mas olha, depois na água mesmo vai ter umas pedrinhas, né? Assim. Assim, bem legal, é isso que precisa. Posso voltar aqui ainda com outro pincel, só para jogar mais uns branquinhos ainda aqui na vegetação. Só uma coisinha ou outra ainda que eu queira colocar, né, para ver se
vê que dá para acrescentar mais um detalhezinho ou outro, porque no geral é isso. No geral é isso. Eu não vou continuar aqui esse canto, porque aqui vai demandar um trabalho um pouquinho mais demorado, né? Aquela história de querer de precisar de mais uma meia hora aqui nesse canto para poder fazer esses verdes aqui escuro. Tem uma parte marronzinha aqui do canto, né? Mas a questão do trabalho aqui dessas 3 árvores, na verdade são 4, aqui tem 2, 3, 4. Então, embora ela fique na parte escura, mas tem os seus detalhes, elas aparecem um pouquinho mais, que elas estão um pouquinho mais a primeiro plano. Então eu deixo assim. Na próxima aula eu começo com o barquinho, trabalho esses verdes aqui com o chão com as árvores e já começo esse trabalhar com a parte de água. Embora eu vou trabalhar esse canto aqui, né? Posso dar uma trabalhada nesse canto. Embora não, né? Tem essa pedra que passa por cima aqui, eu posso até mexer nela. Essa de baixo aqui, ó. No desenho aqui, ó. Você pode ver que aqui tem as pedras, né? Então eu posso até trabalhar a pedra. Essas pedras aqui, ó, também podem ser trabalhadas antes da água. Mas é melhor depois, porque qualquer coisinha que passa por cima, depois a gente conserta. Então é melhor trabalhar essas pedras depois, ok? É isso aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês então o trabalho da nossa aula de hoje. Mostrar aqui toda a tela na sua dimensão total aqui então, de como ficou o trabalho. Olha só, aqui em cima tem aquela sombra ali que é do cavalete, né? É o suporte ali que segura o cavalete. Então, eis aqui o trabalho. Olha só como começa a ganhar muita luz, muita vida. Devido a essa questão de ter colocado agora esses verdes nessa parte central, ele começa a ganhar o volume, começa a ganhar cada vez mais essa vida, né, que precisa. Tá bom? Espero vocês na nossa próxima aula. Espero, claro, que vocês tenham gostado e até mais.